Pela segunda vez nesta noite digo-lhe boa noite, está a ver Conexão Angola, um programa de análise, comentário e atualidade internacional. Já sabe que é assim, todo sábado, a esta hora, neste canal, nós vamos até assim um comentário pormenorizado sobre os assuntos que mais importantes se apresentaram para a imprensa internacional. Assim é que a gente o faz sempre, mas com recurso a comentadores que se juntam a nós a partir de vários pontos do globo. Volto a cumprimentar os meus convidados desta noite, que são exatamente o professor Matias Pires, que nos fala de um outro ponto de Luanda. Professor, muito boa noite. A Neanda Salvaterra, que nos está a falar de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, boa noite. E também o Wellington Calazans, que está em Estocolmo, na Suécia, boa noite. Wellington, e é por si que começo. Wellington, tivemos agora nesta semana, justamente na última quarta-feira, o empossamento do coronel líder do golpe de Estado no Burkina Faso. Está, portanto, oficializada e legalizada a situação do golpe naquele país. Pois é, David, mais um golpe, mais uma legalização do absurdo, e a comunidade internacional ignorou a posse do golpista, o tenente-coronel Paul-Henri Damiba, né? Esse isolamento diplomático, na minha opinião, é, aos olhos de todos, uma demonstração de repúdio a esse golpe. Eu acho que isso é muito importante. Não poderia ter sido diferente dentro do meu ponto de vista. Os países africanos devem ser rigorosos neste isolamento, como já deveriam ter sido em outros casos naquela região. Nesse caso específico do Burkina Faso, com especial atenção ao contrabando do ouro, impedindo que essa riqueza existente em abundância naquele país da África Ocidental seja explorada por piratas internacionais, certamente patrocinadores, motivadores desse golpe. Então é importante que o serviço de inteligência dos países trabalhe muito no acompanhamento, na movimentação da exploração do ouro, porque esse é o objetivo do golpe no Burkina Faso, e é lamentável que tenhamos que comentar estes episódios de golpes e pirataria no continente africano em mais um programa, porque eu realmente espero que o povo daquele país consiga superar o mais rápido possível este triste capítulo na história, porque é realmente algo preocupante essa instabilidade política recorrente, sobretudo na África Ocidental, David. Neanda Salvaterra, um grupo golpista e que, diante de sanções internacionais, portanto, esse isolamento diplomático de que falou Wellington, acabou justamente por ver oficializada a sua intenção. Portanto, o grupo que fez o golpe de Estado é agora o governo oficial ante a Constituição daquele país. Yeah. Eu concordo com a posição do meu colega Wellington e da União Africana, que suspendeu Burkina Faso, ou suspendeu quer dizer, os golpistas. Esta pressão do mundo, em combinação com pressão de outros países, fez com que os golpistas prometeram retornar o poder ao controle civil. Agora vamos ver o que acontece, né? Eu vou fazer uma pequena comparação entre Afeganistão e Burkina Faso. As situações são muito diferentes, mas os dois países têm GDPs muito baixos, né? E tem um ditado no mundo que diz que, em inglês, you can win the war but lose the peace. Neste sentido, quer dizer, você pode ganhar a guerra, mas perder a paz. E eu espero que os golpistas em Burkina Faso aprendam que você pode ganhar o poder, mas perder a sua economia. Em Afeganistão nós estamos a ver uma situação onde é que o mundo congelou as reservas do país e agora estão numa situação muito péssima, muito má, com muita gente a sofrer e a passar fome. Eu espero que quer dizer, os cidadãos de Burkina Faso não sofrem da mesma maneira, mas também estou à espera para ver, como o colega disse, que a África e o mundo não faça essa situação fácil para estes golpistas, para nós mantermos uma meta, ou quer dizer, um policy, onde é que nós temos zero tolerância aos golpes.
golpes de Estado. Obrigado, Neandra. Professor Matias Pires, comentário a esta nova realidade do Burkina Faso. Pouca coisa a dizer, David. Está consumado o golpe. A comunidade internacional tomou medidas, mas praticamente resignou-se. Não houve o chamado direito de não indiferença. Portanto, não se aplicou o princípio da intervenção humanitária, porque entendeu-se que, se calhar, iria piorar a situação de segurança na Faso. Agora é continuar a monitorar as sanções para forçar o Burkina Faso a retomar o quadro A ordem constitucional. Exatamente. Vamos aguardar o que virá da Cimeira de Malabo. Faço lembrar aos telespectadores que Professor, já falámos sobre isto no programa passado e eu, agora que tocou no assunto, eu repito, a Cimeira está para maio. Não é tempo demasiado para se pôr cobro a estas situações? Eu reitero a resposta dada no programa passado. Não é tempo demasiado, porque o mal está consumado. E a União Africana também tem agendas próprias que deve cumprir. É preciso haver um roteiro de negociações, de muita troca de pontos de vista ao nível diplomático, que é para se procurar lograr resultados que sejam palpáveis. Eu dizia no programa passado que, de imediato, os países africanos tinham uma cimeira da União Europeia África para atacar. Depois desta cimeira, aí vamos ter a preparação da cimeira Malabo, que, como sabemos, é dupla cimeira. Há uma outra agenda africana a ser abordada também, a margem desta cimeira, que vai discutir o terrorismo e também os golpes de Estado a chegada em África ao poder por meios anticonstitucionais. Mas este quadro sombrio que vivemos hoje torna o nosso continente adiado mais uma vez, porque ninguém esperava que em pleno século XXI estas práticas, que foram muito comuns, sobretudo por problemas de adaptação à liderança dos Estados pós-coloniais, continuassem nesta altura, porque estamos a ver Burkina Faso, o Mali, a Guiné, o Sudão e ainda outros ventos a soprar nesse sentido. É algo que deve preocupar-nos, todos nós, enquanto cidadãos africanos, antes mesmo dos governos, porque também é uma questão de educação, é uma questão de consciência. Nós, há pouco tempo, falamos da Europa e assumimos aqui que o cidadão europeu quer viver bem, em paz, quer trabalhar, quer divertir-se, enquanto nós perdemos-nos em coisas fúteis como tribalismo, intolerância religiosa, redes de tráfico, substâncias criminalmente puníveis, e essa disputa perdida pelo poder. Pensamos que a única maneira de viver bem é dirigir os Estados, mesmo quando não se cumprem os requisitos constitucionais. São pandemias que afetam cada vez mais o nosso continente. Portanto, temos que unir as nossas vozes, as nossas inteligências, para erguermos uma África que seja amante da paz e que possa concretizar os ideais dos nossos pais fundadores. Obrigado, professor, e é consigo que vamos continuar. Professor, esta semana também veio a ser destacada na imprensa internacional a situação ainda tensa no Canadá, com o primeiro-ministro a ter que invocar alguns artigos da Constituição
que levam o Estado canadiano a decretar o estado de emergência, portanto, impondo variedíssimas limitações aos cidadãos que se juntaram ao protesto negacionista contra as medidas restritivas da Covid-19. Algumas vozes de direita extremista, um pouco por todo o mundo, vão dizendo que é a imposição da ditadura no norte da América. Bom, tem faltado em relação ao Canadá uma certa sapiência e maturidade política também por parte do primeiro-ministro Trudeau, porque num quadro de pandemia da Covid-19 e as pessoas viram as suas vidas viradas ao avesso, pessoas que sempre viveram em liberdade tiveram que ficar confinadas. Isto, depois de 2 anos, gerou uma certa saturação. E não houve sabedoria por parte do governo do Canadá em dialogar para encontrar soluções participadas e mais legítimas, fruto do entendimento coletivo entre os governantes e os governados. Portanto, num quadro de um clima muito inclemente nos últimos tempos, fez muito frio no Canadá, os camionistas resolveram manifestar-se para tanto expressar a sua repulsa pelas medidas que têm sido tomadas, porque quando se faz a gestão da pandemia da Covid-19, é preciso flexibilidade e resiliência. Portanto, não podemos manter as mesmas medidas quando temos, por exemplo, a vaga da Omicron. As pessoas esperam que, havendo redução de casos, haja também flexibilidade de medidas, porque são empregos que estão em causa, são projetos que estão em causa, e quando se bloqueia simplesmente, e ainda por cima pensa decretar um estado de emergência, isto choca, sobretudo com correntes populistas de direita, os negacionistas que estão por todo lado. Portanto, penso que nestas circunstâncias o melhor caminho é a pedagogia do diálogo e não a imposição do martelo. Obrigado, professor. Neanda Salvaterra, esta situação do Canadá teve implicância direta em alguns estados dos Estados Unidos da América. Que leitura é que se faz da atual situação? Sendo que agora, depois de ter decretado o estado de emergência, o próprio governo canadiano acabou por aliviar algumas medidas, como por exemplo a falta de exigência do teste negativo de RT-PCR para quem atravessa, portanto, a ponte de ligação dos Estados Unidos para o Canadá. Esta situação no Canadá trouxe transtorno também para os Estados Unidos, como o Sr. David disse, porque claramente as pessoas, primeiro houve um bloqueamento e as pessoas não podiam passar a fronteira por causa dos camionistas que estavam a fazer o protesto. E depois causou algumas dificuldades em como é que o governo americano devia lidar com as restrições em América sobre a Covid e como é que eles iam fazer o screening ou ver como é que qual era os documentos de vacina ou documentos que mostram a saúde da gente que estava a atravessar a fronteira. Eu vou dizer que aqui nas notícias americanas houve alguns artigos interessantes que mostram que os americanos, de uma certa maneira, não estão acostumados a ver muita turbulência em Canadá, né? É sempre por outro lado, né? É sempre turbulência por cá, dentro dos Estados Unidos.
Então, e também, então houve alguns artigos a dizerem que os próprios canadenses acharam que a situação com os protestos estragaram a imagem do país como um país de gente calma e simpática, em contraste com a confusão que muitas vezes há no vizinho, os Estados Unidos. Por parte do Trudeau, como o meu colega já disse, eu tenho uma pequena pena dele, porque de uma certa maneira foi uma situação muito difícil. Ele foi criticado por ações das polícias quando eles tiraram quer dizer, os manifestantes. Sim, os manifestantes, mas também foi criticado por ter permitido que os protestos foram muito prolongados. Tomassem aquela dimensão que tomaram e o tempo que levou. Então, quer dizer, em inglês tem a expressão you're damned if you do, you're damned if you don't. So, foi uma situação muito difícil para o país. E como os meus colegas dizem, isso tudo é um exemplo do cansaço com as restrições sobre da pandemia. Obrigado, Neandra, e esperamos então que a situação agora comece a voltar à normalidade. O Wellington, no programa passado, o Wellington dizia justamente essa questão que a Neandra mencionou agora, que já era tempo demais para aquele protesto ou manifestação. O Wellington também lembrou que não era qualquer tipo de vergonha que o governo recuasse em algumas medidas, pois algumas vezes recuar é também ganhar. E agora a questão que lhe coloco é: estivemos diante de um amadorismo político de Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá? David, não é só culpa dele, não. Ninguém o advertiu para o fomento de um protesto tão prolongado, né? Mas a decisão, Wellington, a decisão é sempre dele. Sim, mas quando um dirigente máximo toma uma decisão, ele foi aconselhado de alguma maneira, né? Pelo menos pelo seu entorno. O protesto, ele foi uma derrota para todo mundo, porque há prejuízos financeiros para os próprios membros do protesto, organizadores e aderentes, né, dessa linha de protesto. Inclusive, esse modelo, ele se espalhou, né, como um pouco mundo afora, não é? No último final de semana, por exemplo, a Europa viveu isto. Isso, olha, a França, não só aqui na Europa, mas... a Nova Zelândia, a Austrália, algumas cidades dos Estados Unidos da América e, sobretudo, algumas capitais europeias. Na Nova Zelândia também, na Austrália, enfim, né? É um modelo que a internet interligou também o mal, não foi só o bem, não. E esse modus operandi sincronizado deveria ter sido previsto pelos serviços que auxiliam as tomadas de decisão, num caso aí de um país grande como o Canadá, não é? Então, essa desnecessária tensão que provocou toda essa onda de protestos só teria mesmo como solução um recuo. O Trudeau, ele está numa situação em que ele tentou, de certa forma, fazer da pandemia um grande trunfo de pessoa preocupada com a vida e etc. E pandemia é algo tão sério que quanto menos você falar sobre ela, do ponto de vista político e da propaganda, melhor será o seu resultado. Eu, como estou aqui na Suécia, eu quero recordar que a Suécia foi muito criticada porque não exigiu uma espécie de quarentena muito rigorosa. Naquela oportunidade, há 2 anos, as autoridades sanitárias disseram que nenhuma previsão para o fim da pandemia existia. Então, não adiantava falar de quarentena se isso poderia durar meses. Nesse caso, já estamos há 2 anos, são 24 meses. Nenhum povo vai suportar viver sob restrições tão rigorosas, como no caso do Canadá, França e outros países que estão querendo implementar ainda depois de 2 anos. Não existe, até mesmo, como já colocamos aqui no programa,
eficácia da vacina passou a ser questionada pelos negacionistas, porque os resultados não foram aqueles que foram anunciados, não é? E isso tudo é um conjunto de erros na propaganda, um conjunto de erros na falta de comunicação, na tentativa de governos, não só o Canadá, tentarem o protagonismo a partir de uma pandemia. A pandemia é um problema, não pode ser usado como propaganda. Eu acho que o uso da força, como o professor colocou, é um equívoco, jamais poderá ser usado como ferramenta para resolver o problema. E eu creio que somente convidando a sociedade para resolver o problema junto com as autoridades é que nós teremos uma solução definitiva para uma transição da pandemia para a tentativa de resgate daquilo que chamávamos antes de normalidade, que dificilmente voltará a ser como antes. Obrigado, Wellington. E é consigo que vamos continuar agora com notícias que têm a ver com o Brasil. Wellington, esta semana, em meio à tensão entre a Ucrânia e a Rússia e a NATO, a Rússia e o Ocidente, tivemos um aliviar da tensão, se assim se pode considerar, que foi a visita de Estado de Jair Bolsonaro à Rússia. O presidente brasileiro reuniu-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin, com uma conferência de imprensa no fim do encontro, com boas perspectivas entre a relação entre os dois países. Estamos aqui numa espécie de um ressurgir dos BRICS, sendo que esta visita de Bolsonaro foi tida como um grande ganho diplomático do Brasil, a nível da política internacional. Olha, David, você sabe o quanto eu sou crítico do governo Bolsonaro, né? Mas eu sempre falei aqui que é necessário que o brasileiro separe questões de Estado e questões de governo. E Bolsonaro estava pecando muito com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto, que praticamente converteu a política externa do Brasil a uma política de idolatria a Donald Trump. Foi um equívoco tão grande que inviabilizou até o diálogo com Biden, depois que Biden chegou ao poder. Mas o Brasil é um país que o Itamaraty, o professor Matias aqui, que é diplomata, sabe muito bem o que estou falando. O Itamaraty é uma escola muito, muito interessante, porque sempre pregou o diálogo com todas as nações. O Brasil não poderia ficar isolado do resto do mundo. Alheio, exatamente, isolado do mundo. Obviamente que no último ano do governo Bolsonaro, isso soou um pouco do ponto de vista interno, uma tentativa política de resgatar a própria imagem, mas os acordos, que boa parte são ainda guardados a sete chaves, foram muito importantes porque estão relacionados a assuntos estratégicos do Brasil, como a preservação da Amazônia. A Rússia vetou no Conselho de Segurança das Nações Unidas a tentativa da França e Estados Unidos de colocarem a Amazônia como um terreno internacional. Universal. Isso, exatamente. Então, isso foi muito importante. A Rússia deu esse apoio ao Brasil. Considero, sim, que os BRICS poderão ser reativados. Wellington, fazendo aqui um parênteses, justamente esta semana também saiu o decreto em que o presidente Bolsonaro autoriza a exploração mineira em grande parte da Amazônia. Exatamente. E vai tentar regulamentar, porque ela já existe, mas é de forma clandestina. Muitas ONGs estrangeiras estão atuando no Brasil para explorar ouro, para explorar minérios. Não são ONGs de nada. E o Brasil precisa estabelecer critérios para essa exploração, e somente regulamentando que vai atingir esse objetivo. Então, não dá para ficar brincando de que a Amazônia é um terreno que ninguém vai chegar e que somente os índios estão lá. Isso é mentira, não existe isso. Existe uma invasão internacional, uma rapinagem, eu já usei essa expressão aqui diversas vezes, na Amazônia. Todos falam que as próximas guerras serão voltadas para a água doce. Embaixo do rio Amazonas foi encontrado uma quantidade de água doce 3 vezes maior do que a da superfície. Isso tudo é muita riqueza, além de petróleo, gás, ouro, nióbio, diamantes e outras riquezas. Então, é preciso regulamentar tudo isso. O Brasil é um país muito grande, muito rico, para ser apenas um terreno de exploração. Voltando ao assunto Brasil-Rússia, Wellington.
É aí que eu vou chegar. Eu não creio que, a partir de uma visita de Jair Bolsonaro ao Kremlin, e tudo vai mudar como da água para o vinho. Não vai. Eu acredito que é necessário que esse tipo de conversa seja mais uma vez retomado, fora desse ambiente de tensão com a Ucrânia, fora desse ambiente político, com o Bolsonaro ou com o próximo presidente, se vier a ser ele mesmo ou outro que venha a ser eleito, mas o Brasil não pode, David, deixar de ter a Rússia como um parceiro estratégico. A Rússia fornece muitos insumos para a produção de alimentos no Brasil. O Brasil é, sim, um dos maiores produtores de alimentos do planeta, mas a Rússia fornece fertilizantes e outras coisas importantes para isso. Então, é uma parceria que não pode ser quebrada sob hipótese alguma. E você perguntou sobre os BRICS. Os BRICS. A Argentina deverá ingressar nos BRICS, também vai ser muito interessante para a América Latina, ou América Ibero-Americana, como eu costumo chamar. Wellington, falamos aqui dessa questão do aparente isolamento do Brasil na arena política e diplomática, se assim se pode dizer, sendo que Bolsonaro foi várias vezes citado como sendo um apaixonado pelos Estados Unidos da América, portanto, na era Donald Trump. Bolsonaro e seu governo, se assim se pode dizer. Entretanto, nos governos anteriores, aqui citamos nos últimos 20 anos, com Lula e Dilma, o Brasil também chegou a consolidar uma forte relação com o continente africano, o que não se viu neste mandato que agora acaba de Jair Bolsonaro. Pois é, mas foram políticas de governo. Esse foi o grande erro de Lula e Dilma. Eles não estabeleceram políticas de Estado. É preciso separar Estado de governo. Isso serve para todo mundo. Eu sou brasileiro, tenho que fazer essa crítica ao Brasil. Tanto é que a própria Dilma, ela iniciou o enfraquecimento dessa aproximação que foi promovida muito mais nos governos Lula. E isso não poderia ter acontecido, porque foi interessante tanto para os países africanos como para o próprio Brasil. Então, David, eu espero que o Brasil volte a ter essa visão da importância do continente africano para as suas relações internacionais. Os países africanos têm uma relação muito, mas muito presente no Brasil, em diversos setores, na cultura brasileira. A cultura brasileira é afrodescendente também. Não podemos só achar que o sul do Brasil é europeu, mas tem boa parte do Brasil que é afrodescendente. Não podemos deixar esse laço ser quebrado. É importante que as próximas políticas internacionais do Brasil reativem e transformem isso em políticas mais concretas, que não dependam do humor ou da preferência do presidente ou de quem chega ao poder, que seja uma coisa de Estado, para que possa ter vida longa. Obrigado, Wellington. Vamos agora ouvir Neanda. Neanda, dizia eu aqui, quando colocava a segunda questão ao Wellington, deste namoro, se assim se pode dizer, que Donald Trump, ou melhor, que Jair Bolsonaro tentou ter com a América de Donald Trump, mas que agora na era Biden esmoreceu. Entretanto, o Brasil parece ter despertado, portanto aqui Brasil Estado, como se pode depreender das palavras do Wellington, e esta visita bastante aclamada de Jair Bolsonaro à Rússia de Vladimir Putin. Sim, como os colegas já disseram, esta visita foi muito criticada. Os Estados Unidos fez algumas chamadas para a administração de Bolsonaro a dizer que eles não acham que ele deve ir, especialmente durante a crise com a Ucrânia. Mas como também explicou o colega, infelizmente este romance, digamos, romance político entre o Bolsonaro e Trump pode ter tido, teve a consequência que o presidente Biden, quando entrou no governo, ele não deu muita satisfação ou muita atenção ao Brasil. Tem um artigo do New York Times que disse que a administração de Bolsonaro até pediu um telefonema com a administração de Biden e também que a administração de Bolsonaro
disseram que se a América não dá a atenção que eles precisam, que eles vão recorrer aos outros parceiros. Aos outros parceiros. E a América, dito feito, a América falhou e eles iniciaram mais contactos com a Rússia. Vamos ver onde é que todos estes contactos vão, se alguma coisa concreta sai deles. Obrigado, Neanda. Professor Matias Pires, volto a colocar a questão nos termos que eu fiz com o Wellington. Estamos diante de um ressurgir dos BRICS e agora com este dado novo que nos foi introduzido pelo Wellington com a possível agregação da Argentina e contando que Angola, por exemplo, também já participou como convidado em algumas reuniões deste bloco. Sim, Angola participou numa cimeira do BRICS da África do Sul no início do mandato do presidente João Lourenço, onde Angola manifestou o desejo de integrar este bloco. Mas deixa-me dizer que esta visita foi uma grande acrobacia diplomática do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era discípulo de Trump. Com a queda de Trump, ficou diplomaticamente isolado. Não é muito difícil ver. O Brasil encolheu do ponto de vista da sua expressão mundial nessa era do presidente Bolsonaro. É verdade que há outros fatores, a Covid, mas a postura negacionista, conservadora, racista e nacionalista também do Jair Bolsonaro afastou um bocadinho o Brasil da agenda mundial. E aqui, quando eu chamo de acrobacia, estou a olhar para justamente esta questão que o David coloca, que tem a ver com o BRICS. O BRICS é um bloco que foi criado, sobretudo, nos consulados dos governos de esquerda do Brasil, nos consulados do presidente Lula da Silva, que era um espaço de diálogo, de concertação econômica, que visava um certo revisionismo da ordem mundial, incluindo reformas ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E são membros deste bloco. E como uma alternativa também econômica às organizações de Bretton Woods. Exatamente. Tanto mais é que os BRICS, inclusive, conceberam um projeto de criar um banco de desenvolvimento. Tanto dizia eu, só para completar para os telespectadores, portanto, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E África do Sul. É um bloco que, se olharmos para a população mundial, por exemplo... Portanto, das grandes referências das chamadas economias emergentes. Exatamente. Sendo que a China agora é uma certeza, é consolidada. Mas os americanos, ao aperceberem-se desta demanda, uma das coisas que fizeram para desestabilizar a consolidação do BRICS foi justamente apoiar a instabilidade dos governos de esquerda no Brasil e patrocinar a ascensão da direita, que é subserviente aos Estados Unidos da América. Mas Bolsonaro faz essa jogada hábil para capitalizar e, num momento sensível da relação da Rússia com o resto do mundo, sobretudo com os Estados Unidos da América, que é um parceiro estratégico do Brasil, ele enceta esta jogada tática. E os Estados Unidos acabaram por tomar o veneno. Portanto, Emmanuel Macron esteve em Moscou, não houve problema. Antony Blinken pode ir falar com Lavrov, não há problema. Mas acham que o presidente do Brasil não pode fazer o mesmo. Ora, isto é um paternalismo inaceitável. E como o momento coincidiu com esse desanuviamento aparente da tensão, há mesmo adeptos
de Bolsonaro, que já cantam que ele deve ser proposto para Prêmio Nobel da Paz, porque terá contribuído para este clima de distensão que se conhece nessa situação da Ucrânia e a Rússia. Entretanto, pensamos que é um certo exagero. De todo modo, Jair Bolsonaro agiu nessa perspectiva como estadista, separando um bocadinho as suas paixões com aquilo que devem ser os negócios do Estado, e certamente vai tirar algum lucro político disso nos próximos momentos. Obrigado, professor, e vamos continuar consigo. Professor, entretanto, do Brasil não chegam só boas notícias. Essa semana tivemos chuvas naquele país do sul da América e com desfecho desastroso. Fala-se em mais de 100 mortos na cidade de Petrópolis. Portanto, as chuvas em 6 horas choveu o suficiente que era esperado para um mês. Houve deslizamento de terras e que várias pessoas ficaram soterradas, acabando por perder a vida e com um saldo infeliz de mais de 100 mortos. Bom, nós temos que lamentar estas mortes, os danos econômicos. É verdade que a chuva é obra da natureza, mas uma conhecida música clássica diz isso. Já mencionado aqui na semana passada pelo Wellington Calazans, quando falávamos da questão do mau tempo no Índico. Luiz Visconde. Pois. Sim, Luiz Visconde. Muito obrigado, Wellington. Tanto dizia eu, quando há esse tipo de desastres naturais, muitas vezes os presidentes cancelam a sua agenda oficial para estar próximo das populações. E aqui, o presidente Bolsonaro, de alguma maneira, ficou beliscado, porque poderia ter uma presença mais afirmativa nesta situação que parte da população brasileira enfrenta. Né? Mas é preciso encontrar mecanismos de mitigação dos efeitos que estas chuvas causaram, procurando reassentar as populações, recuperar as empresas, reassentar as populações e construir um sistema de alerta de catástrofes e desastres naturais que seja consistente, por forma de se evitarem repetições de cenários do género. Atempadamente, as populações em zonas de risco sejam evacuadas, minorando assim o impacto destes desastres naturais. Obrigado, professor. Neandra, essa situação triste do Brasil? Sim, olha, nós temos já abordado o assunto da mudança climática neste programa e muitos cientistas estão a dizer que esta situação em Brasil é mais um exemplo disto. Aparentemente caiu mais chuva durante 3 horas do que o esperado em um mês. Sim, o esperado um mês. E essa chuva é só numa série de chuvas e maus tempos que têm afetado esta parte do Brasil. Então, infelizmente, nós vamos continuar a ver este fenómeno e como nós já dizemos aqui, este fenómeno ele precisa uma resposta do mundo, uma resposta coordenada. Vamos então aguardar que essas medidas sejam tomadas, resposta coordenada e também esta instalação de sistemas de alerta para catástrofes naturais, como mencionou o professor Matias Pires. Wellington, esta tragédia no Brasil. Pois é, David, toda tragédia, o nome já toca na gente, tragédia. Tragédia, todo mundo espera assim, sempre uma cena muito triste. E a cidade de Petrópolis, ela foi capital do Brasil entre 1894 até 1903 e atualmente ela é a cidade de residência de verão dos presidentes da República. Uma cidade muito tradicional no Brasil. A previsão meteorológica
não conseguia, sob hipótese alguma, dizer que seria um dilúvio, como estão chamando lá no Rio de Janeiro. O brasileiro é um pouco exagerado, mas são mais de 100 vidas que foram perdidas. Isso é uma tragédia realmente que merece a nossa solidariedade. Você sabe que eu tenho como hábito aqui dos meus comentários, primeiro, ser solidário às famílias das vítimas, né? Porque é assim que devemos proceder nesses episódios. Eu espero que um dia essa questão que foi colocada pela colega Nianda, ela venha aqui para o debate no Conexão Angola, sem que necessariamente tenhamos que fazer uma reflexão sobre um acontecimento... Referência a mortes, sobretudo. Exatamente. E que não esteja na mídia, na imprensa, como tragédia. Porque não é apenas o Rio de Janeiro, aconteceu em Moçambique, Madagascar, aconteceu nos Estados Unidos. Malawi, exatamente. Estados Unidos da América. Isso, exatamente. Então precisamos falar sobre o que a Arianda chamou de ações coordenadas. Eu acho que essa responsabilidade, ela não é só de governos e também não é só de cidadãos, não é? É preciso que todos estejam envolvidos, porque a ação do homem sobre a natureza está, sim, interferindo nesse tipo de situação. E precisamos debater isso sem paixões, sem luto, mas com luta. Luta para que seja realizada alguma operação coletiva e abrangente, no sentido de mostrarmos que somos seres racionais, né? E que somos capazes de cuidar da nossa casa, como disse lá o Bolsonaro ao Putin, que é o planeta Terra. Obrigado, Wellington. Wellington, e vamos continuar consigo justamente para termos agora o seu positivo ou negativo da semana, faz favor. David, eu tenho como positivo a retirada das tropas russas das fronteiras com a Ucrânia. Para mim foi uma demonstração de que o diálogo e a diplomacia são maiores do que o uso das armas. Eu espero que realmente essa tensão tenha uma trégua longa para que, com os nervos mais acalmados, possamos encontrar uma solução definitiva para esse impasse que já vem durando desde 2014. Isso é muita coisa. E o negativo é para a imprensa, que matou o jornalismo ao substituir a cobertura dos acontecimentos por previsões de catástrofe através de propaganda de guerra. Todos perdem com isso, principalmente a imprensa, porque fica desacreditada. É isso, David. Nianda, o seu positivo ou negativo desta semana, se faz favor. Sempre positivo, David, da minha parte. Eu vou continuar a dar o update do mundo de tecnologia africana. Como eu já tenho dito aqui, os desafios do continente vão ser resolvidos por a inovação africana. Eu já falei aqui de uma companhia chamada Flutterware, que é baseada em Nigéria. Essa companhia facilita pagamentos digitais. E agora ela virou-se a companhia de tecnologia mais valiosa da África. Essa companhia atraiu 3 bilhões de dólares de investimentos agora, este ano. O chefe executivo desta companhia, o senhor Urbenga Agbola, disse que eles vão usar este dinheiro para expandir para outros países no continente. Eu acho isto uma notícia muito positiva. Obrigado, Nianda. Vamos então ouvir agora o positivo e negativo do professor Matias Pires. O meu positivo da semana tem a ver com a redução de casos de contaminação de Covid-19 em Angola. Nós vivemos momentos penosos na transição do ano. Nós tínhamos a pandemia controlada, mas com a entrada dessa vaga do Omicron, começamos a ter 4 dígitos de casos por dia. E esta semana que terminou, tivemos um dia em que não foi notificado nenhum caso. Isto, para mim, é extraordinário. Mas não devemos baixar a guarda. É verdade que a gestão da pandemia pode aproveitar para a racionalização de meios,
e também alguma contenção em termos da gestão de equipas, mas devemos continuar a cumprir as regras de biossanidade, o uso da máscara. Temos que continuar a cumprir a vacinação, que é para podermos dar saltos mais consistentes nessa luta. Temos que continuar, não podemos ter vergonha de enaltecer o grande trabalho que tem sido feito pelas nossas autoridades, pelo nosso executivo. Há países que tiveram situações desastrosas, mesmo ao nível da vacinação. Há países africanos que estão em níveis muito mais baixos que nós. Vamos todos nós engajar-nos para vencermos este inimigo comum. Como nota negativa, tem a ver com a morte de um funcionário da TPA, um técnico, cameraman, o senhor Francisco Júnior, espero que esteja a pronunciar bem. Realizador, no caso. Sim. Ele tanto perdeu a vida, penso que ainda tinha muito a dar ao país. Este trabalho que fazemos para os telespectadores, muitas vezes é um trabalho que as pessoas não compreendem as fases. Nós próprios nem vemos muitas vezes quem nos transporta para a pequena caixinha dos telespectadores. E os operadores de câmara, os realizadores, aquela equipa que está por trás desta produção do Conexão Angola, é indispensável, é vital mesmo para o êxito do trabalho que fazemos. E quando a televisão perde um desses técnicos experimentados, eu soube que ele até esteve em momentos muito sensíveis no nosso país a cobrir a guerra civil que o país conheceu, e a televisão perdeu este quadro que custa muito formar. Tanto para mim é o negativo da semana. Por isso, assim David e todos os vossos colegas, desde o Conselho de Administração da TPA, todos os funcionários e também a família do idoso, endereço os meus sentimentos de pesar. Obrigado, professor Matias Pires. Francisco Júnior, lembro que foi um operador de câmara, realizador, guionista e também documentarista ao serviço da TPA por mais de 25 anos, tendo sido repórter de guerra durante o conflito armado que o país conheceu. Faleceu na semana que agora está a terminar, tendo sido sepultado na última quarta-feira no Bié, a sua terra natal. A TPA agradece por essas palavras de conforto que nos endereça e certamente todos quanto não dispensam a emissão da TPA terão já tido contacto com algum dos trabalhos de Francisco Júnior que certamente ficam para a posteridade. Professor Matias Pires, Neanda Salvaterra e Wellington Calazans, quero agradecer a vossa participação em mais um programa Conexão Angola. Lembro que o professor Matias Pires fala-nos a partir de Luanda, de um outro ponto que não aqui os nossos estúdios, na Avenida Ho Chi Minh, na cidade capital de Angola. Neanda Salvaterra fala-nos de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Muito obrigado e queremos contar com a vossa prestimosa participação no próximo programa, que é já no próximo sábado. Boa noite. Boa noite. Quanto a si, caro telespectador, também agradecemos pela sua preferência na audiência. Já sabe, é assim, todo o sábado a esta hora neste canal, Conexão Angola, o programa de análise e comentário à atualidade internacional. Conexão Angola, nós voltamos a ver-nos no próximo sábado, nesta hora, neste canal. Até lá.